noite a todos, bem-vindos. Lembrando que qualquer vontade de perguntar, questionar, se manifestar, a palavra é livre. À vontade, não tem problema algum. Hoje o Dito escolheu esse tema, criando verdades. E aqui nós vamos compreender como é que funciona, em parte, a mente e como ela trabalha para fazer com que a gente se coloque em situações mais ou menos complicadas. Certo? Não, obrigado. Assim, domingo, então, um ano de casa, né? Um ano, quem tiver interesse e disponibilidade a partir das 19h30. Antes nós vamos fazer aquele trabalho do Evangelho de Mateus, né? Vamos repassar o primeiro dia. Tá, então é isso, eu vou ler as 4h30. Legal. Então vamos começar. Bem-vindo. Quando ele estava, eu falo contigo, estava chorando aqui antes. Pediu o Daniel, perguntou sobre o Daniel pediu, liga para ele, vai morar com ele, casa com ele, tudo fala. E quem quiser vir comigo, o pessoal da comunidade, é só trazer um salgadinho. Ou dois docinhos. Também, está valendo. Está valendo. Todo mundo junto. Vamos lá então. Criando verdades. Antes de falarmos das motivações falsas da razão humana citada pelo Espírito da Verdade, ainda há outro motivo para que aquele que quer viver apenas no mundo espiritual não acredite no que ela cria, a realidade do universo espiritual. Isso porque quem acredita numa razão cria uma verdade. Vivendo com as verdades criadas pela razão humana, o espírito encarnado se afasta não só de Deus, mas também do próprio universo espiritual. E nós vamos ver isso. Quem não lembra, a gente fala de seguido, mas está falando da questão número 75 e 75A do Livro dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade, perguntado pelo Allan Kardec pergunta se o ser humano encarnado não deveria se guiar pela razão, pela mente, pelos fundamentos da lógica humana. E o Espírito da Verdade vai dizer que seria muito mais interessante que se guiasse pelo instinto, porque a razão é falseada, mentirosa, hipócrita, enganadora. E é baseado nisso que nós vamos falar aqui. Que a nossa mente, ela existe para nos enganar. Quando tu tiver qualquer ponto de vista, qualquer ponto a ser defendido, né, tu está criando só uma possibilidade de sofrimento. Porque todo ponto de vista vem para ser derrubado pela vida. Principalmente as questões do entendimento do universo espiritual. Então, vamos lá. Há quanto tempo você está presente nessa casa para me ouvir? Há quanto tempo você está aqui, agora? Hoje, só hoje. Minutos? 30 minutos? 35, 40? Perfeito. Como se chega a essa conclusão? Que lógica usou para contar os minutos que aqui está? Padrão do tempo. Que padrão de tempo? A humana. É o definido. Isso, a falseada, aquela que não espelha a realidade do universo. Esse tempo não existe em outro lugar que não aqui. Ela é baseada no Sol. Na verdade, nem no Sol. No padrão de rotação do eixo que a Terra faz sobre ela mesma. É a nossa realidade. Mas, tá, e ela vale para todos os lugares? Não, Para todos os lugares do universo? já diz horário de Brasília, né? Cada lugar. Nós estamos restritos aqui. Mas, o que disse? Não já não foi para a Lua? Já não mandou sonda para lá? Isso aí eles disseram que foi. Mas não sei. Então, para eles é realidade, para ti não. Isso, então o que a gente quer dizer? Que pode servir para ti, mas não quer dizer que seja universal. Mas cada um dentro do seu contexto. Tá, mas isso. Só que, dentro do teu contexto, vale para todo mundo? Não. Isso, então não é universal, então não é uma verdade. É algo que serve para ti. Na realidade é relativa. Tá, então, relativo a você. Então não é uma verdade universal. Mas Ou é seja, ao nosso Relativa ao lugar, né? ao nosso planeta. Isso se a gente estiver falando baseado em Urano. Mas eu não conheço Urano. Mas e quem está lá? Vale para quem está lá isso? Não, mas tu sabe se tem lá gente lá? Não sei, mas tu sabe se não tem? Tu sabe se tem gente no Japão?
Certeza a gente não tem, mas a gente. Eu também acredito que tem, não. Certeza não tem, mas acredito que tem. E aí, quem que tá certo e quem Se comunicou de lá? Hã? Já não tinha se comunicou de lá? Não sei. Mas o Japão, meu. Tu tem certeza que já comunicou com o Japão? Não tinha fazer? E quem disse que estava lá na mentindo? Ele estava na casa do lado. Tem certeza absoluta? Essa é a questão. Todo ponto de vista que tu disser que ele pode ser extremamente contestado porque vale só para ti. Tu compreende? Percebe? Sim, daí dá um nó na cabeça. Porque senão, a partir de um poderia se dizer que aquilo que vale para eu tem que valer para todo mundo. Como qualquer coisa. Todo mundo tem que gostar de original. Porque eu gosto. Ou tomada de telefone. Ou tomada de telefone. Isso. E a partir de todo mundo tem que gostar do time. Porque eu gosto. Essa é a coisa que a gente fala que a razão é falseada, mentirosa e enganadora. Porque ela quer que, a partir dos critérios dela, todos tenham o mesmo critério. Basicamente, ela é egoísta, individualista. Tu compreende? É um mal necessário. Não. Se não é necessário. Se não fosse necessário, nós estaríamos aqui com esse tipo de. Mas não sei se está dizendo que Deus tu negando isso, está dizendo que Deus está errado. Mas eu não sei se Deus está errado ou está certo. Eu não estou falando que ele está certo. Não sei. Está afirmando que não está certo, está certo. Eu não sei se está. Estou dizendo que nada é universal. Que o que vai. Senão eu poderia definir tudo na tua vida. Se fosse universal a partir de mim. Tua aposentadoria tem que me dar todo mês. É um querer teu. Não, é a verdade minha. Entende? Conquiste. Conquiste. Não sei. Será que tu conquistou? Não sei, não me interessa. É só uma verdade, só o que eu te digo que é. Como tu disse, eu falei com ele no Japão, não sei se estava lá. Tu não estava lá para saber. Isso que eu quero dizer. Todo ponto que tu tiver para defender vai ser totalmente contestado. Porque só vale para ti. Como mesmo, querer determinar a sexualidade de alguém, só vale para a pessoa. Não vale para todo mundo. Né? Dizer o que gosta, como tem que ser, só vale para a pessoa, não vale para todo mundo. Entende? Porque a gente começa em coisas pequenas, mas leva para tudo. Dizer que existe um padrão para ser para todo mundo. É que nem dizer que existe um padrão de tempo que vale para todos. Não. Tem gente que não vive nesse padrão. Está errado? Isso, é isso. Então, tudo que tu disser que é verdade só para ti, não é para todos. É isso. Isso, perfeito. Então, tu não pode dizer, o tempo é assim, não sei. Eu percebo assim e acredito nisso, mas não sei se é. Né? Então, o que é para você um minuto? Uma fração de tempo que a Terra utiliza para fazer a sua rotação em torno do Sol. Mas como medir um minuto num lugar onde não haja nem Terra nem Sol, como é o caso do mundo espiritual? Né? Então, como é que a gente pode medir essa questão, esse fracionamento do tempo onde não existe isso? Tá? Mas é uma coisa que não precisa se preocupar com o outro, tem que se preocupar contigo. O outro é o outro. Mas se tu disse que o tempo vale para todo mundo? O tempo é relativo a cada contexto de realidade. Tá. Então, cada contexto de realidade é para cada um. Então, ou seja, não vale para ninguém. Vale para aquela pessoa naquele momento. E enquanto ela disser que vale. E depois não pode valer mais. A gente ainda é hipócrita, porque algumas coisas a gente gosta e a gente deixa de gostar. Não é questão de hipocrisia, é questão de. Não, as coisas não são universais, ou seja, não se mantém sempre do mesmo jeito. Né? Ou não? Não é assim? As coisas não mudam? A gente não muda, a gente começa gostando de, sei lá, Coca-Cola, muda para telefone. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Quer dizer, as coisas não são lineares, universais sempre, elas vão mudando de acordo com o interesse de cada um. Ou não? Sim ou não? Sim. Muda ou não muda de acordo? É um despertar individual. Mas não sei se é despertar, é interesse. É um despertar. O que pode ser despertar para ti pode ser para outro absurdo. Ou não? Mas o problema é dele. Então, mas é o interesse de cada um, que interessa para cada um de acordo com o estado que cada um vive. Né? Tem verdades que são absolutas. Qual? O amor. O que é amor? Me explica o amor. O que é amor?
Então, para ti é amor. Se eu sinto, tu não sabe. Então, como é que tu sabe que ele é absoluto? Se para ti é uma coisa e para mim pode ser outra. Então, não é absoluto. Tu entende que nada tu vai conseguir defender como absoluto nunca? Mas não quer defender. Então, tu não pode dizer que é absoluto. Né? É absoluto. Tu acabou de dizer que amor é absoluto. Para o nosso contexto aqui. Então tá, o que é amor para ti, Valério? É respeitar o próximo, no mínimo. Então, tá, mas para ele isso é amor. Aí tu vai dizer que ele está errado? Então como é que é absoluto? Tu entende? Todo ponto que tu quiser defender, tu não vai conseguir. Porque é uma verdade que serve só para ti. Somos livres. Então tá, então tu não pode dizer que nada é absoluto. Isso não é dizer que todo mundo tem que pensar como tu quer que pense. Então não é absoluto. Ou é? É uma defesa. É ou não é? O que eu sei para nós aqui no planeta Terra, o amor é a chave da mudança. Não sei. Mudança de que para onde? É isso aí que importa para lá. Mas como é que tu importa? Tu não sabe onde é que tu quer ir? Não, eu sei que eu estou aqui nesse momento. Tá. Isso que importa, que eu estou aqui nesse momento. Aqui. O amanhã não pertence nem ontem. Então tu não sabe como vai estar amanhã e tu não tem certeza como foi ontem. Ou ontem, tenho certeza. E se tu perguntar porque ela está do teu lado, será que tem a mesma percepção de onde tu teve? Tá, então, também não foi absoluto. Então também não foi absoluto. Porque para ti foi uma coisa e para mim pode ser outra. Isso, não existe absoluto então. Ou alguma coisa absoluta. Alzira, sim ou não? É amplo. Mas nada é absoluto, né? Não tem nada absoluto. Nem o mundo, nem essa conversa, nem coisa alguma. Não tem nada que tu possa dizer para quem quer que seja que é assim e ponto. Nada. Porque cada um vai ter uma maneira de ver a coisa. É só isso. De tudo que tu levar como absoluto, é algo que vai arranjar problema lá no futuro, porque a vida vai vir, vai te mostrar que não é. Tudo aquilo que tu acreditava ser desse jeito e quer ir imutável, vem a vida vai mostrar que não é, que ela vai mudar. Não importa o que aconteça, não importa como tu esteja. Se tu não estiver preparado para a mudança, é só certeza, tu vai sofrer. Porque a vida vai mudar. O mundo espiritual não é uma ciência exata. Não, é caótico. É o caos. É o caos no sentido de que são tantas e infinitas possibilidades que tu nunca pode padronizar coisa alguma. Eu quero comparar o seguinte, que não é uma ciência exata como a matemática, mas um são dois e deu. Se tu olhar pela matemática quântica, vai dizer que não, isso é relativo também. Né? Se pegar a medicina, há, sei lá, 100 anos atrás, 150, 200, o tratamento mais interessante era usar sanguessugas das pessoas. Hoje já não mais. Há 30 anos atrás, uma cirurgia tinha que ser feita cortando, sei lá, a pessoa de cima a baixo. Hoje não mais. As coisas estão sempre mudando. Mesmo aquilo que a ciência diz como é verdade. Aliás, a ciência é a primeira a viver o tempo todo se desmentindo. Descobre uma coisa hoje, amanhã já diz que não, aquilo não estava equivocado. A história do ovo. Uma hora faz mal, outra hora faz bem, outra hora faz mal, outra hora faz bem. Isso, ou seja, está o tempo todo se dizendo hipócrita. Porque não é universal. Nada é universal. Hoje a gente diz que ama alguém, morre de paixão, de amor, foi qualquer coisa. Amanhã já não quer mais saber. Ele já está odiando. É? Isso. Mas naquele lá no começo, nossa, se jogava na ponte se precisasse. Depois, No outro dia tira o outro. empurra. É isso, nós somos assim. Nada é universal, nada é absoluto, nada é sempre igual para nós. Hã? Agora tu me falando isso aí. Eu não lembrava do meu sonho, mas eu tinha sonhado que alguém tinha me empurrado essa noite no final da porta. Vai saber quem, né? Agora eu lembrei o sonho. Isso. Eu nunca Então, lembro. voltando ao nosso propósito, quer dizer, do tempo. A gente tem uma percepção de tempo que a gente padronizou de uma forma, mas não quer dizer que seja assim
nas questões do padrão espiritual. O espírito não tem tempo. É uma crença humana, na realidade, então. Isso, é algo que o ser humano acredita. Isso. Só isso. Né? O tempo que você vive é criado por sua razão, pelas suas verdades. E ela que lhe diz quanto tempo você está aqui. Mas esta mesma razão não pode medir o tempo no mundo espiritual, pois lá não existem os elementos que usa para afirmar que se passou 1 minuto. Por isso, ao criar os minutos da sua existência, ela lhe faz viver um mundo irreal. Uma coisa que de verdade não existe. É só uma percepção tua. Então, alguns podem dizer que, nossa, como o dia hoje passou rápido, e outros vão no mesmo dia dizer, hoje se arrastou, né? Parecia que não passava mais. Porque é a percepção de cada um. Não é realidade. Cada um vê de uma forma. E o tempo também é assim. Isso é comum se dizer das semanas, dos meses, dos anos. Focar atenção nele. Como é que é? Isso dá importância para ele, que ele fosse diferente. Pro tempo? Focar atenção. O último dia de trabalho, no final do ano, os caras ficam cuidando da hora, querendo ir embora, querendo, nossa. Aí parece que o dia tem 48 horas. É isso. Porque é percepção. Ou seja, está querendo tanto que acabe que não consegue viver o dia para que ele realmente acabe. Né? No mundo espiritual, um mundo que é amórfico, só existe um tempo, o presente. No plano espiritual, então, não existe passado, presente, futuro, só existe presente. Só uma percepção de estado presente. Nenhum espírito precisa contar o tempo, pois para ele o passado já passou e o futuro ainda não chegou, e por isso não existem. Será que você é capaz de ver apenas o presente usando a razão? Creio que não. Pois ela nem sabe o que é presente e não consegue ver o presente acontecendo. A gente nunca vive o presente, a gente sempre vive, né? Culpando ou se consagrando pelo que passou e na esperança do que pode ser. Mas nunca vivendo agora. O mentor ainda falou que a nossa percepção é atrasada, né? A luz refletiu no objeto e a mente percebeu, decodificou. Quando ela interpretou, aquilo já aconteceu. Isso, exatamente. Ela não consegue nem perceber. É sobre exatamente o que nós estamos falando, né? Para compreender o que você está dizendo, tomemos um exemplo da própria palavra, presente. Quando falo a sílaba sem, a pré não existe mais, é passado, e a T não chegou, é futuro. Se pegarmos a própria sílaba sem, ainda não teremos o presente, pois o som de cada letra é um tempo. Entre você perceber o som e ele ter sentido, já é passado. Já aconteceu. Então nós nunca vivemos realmente aqui nesse estado o presente, porque tudo é só uma percepção de coisas que já aconteceram, que não estão mais acontecendo. Nós não vivemos a realidade real. Nós vemos só a percepção de algo que já aconteceu. Nunca o presente. Veja quanto dura um presente para o espírito. O tempo que se leva para dizer uma só letra. Será que a sua razão tem condições de compreender profundamente o que acontece no tempo que você está falando apenas uma letra? Não, a gente não consegue. Está sempre correndo, vivendo que, né, uma existência que passa por debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe que passou. A gente não está preocupado com o que está fazendo, está sempre preocupado com o que poderia estar acontecendo, o que gostaria que estivesse acontecendo e com o que já aconteceu. Pela percepção sentimental que se tem do que já aconteceu, nem com a realidade que aconteceu. Mas então é que nem chegar no fim do dia e dizer assim, hoje eu trabalhei bastante, mas então o que ficou para trás já foi ontem, pode ser. Sim. E até a tua percepção de trabalhei bastante é baseada em quê? Porque tu pode ter produzido nada e trabalhado muito. E tu pode ter produzido muito e trabalhado nada. E tu pode ter trabalhado nada, mas ter o entendimento naquele momento que foi muito. Mas se pegar em relação ao outro dia foi nada. Então tudo isso é relativo. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente percebe ao nosso redor é relativo.
Porque o que é relativo ao que a gente acredita que está acontecendo, ao estado emocional que a gente está vivendo naquele momento, e não no que está acontecendo de verdade. Quantas vezes a gente briga, sustenta uma porfídia com alguém, e depois que passa a ver, mas eu nem sei por que eu briguei, porque aquilo é nem importante mesmo. É por isso que o que ela cria, a mente, lhe afasta do universo espiritual. Acreditando no tempo que ela cria, jamais conseguirá viver apenas o presente, e por isso não terá condições de voltar à sua prática espiritual, nem de se aproximar com Deus. A gente tem que aprender a viver o agora, que é o que a gente tem. É só agora. Além do mais, como dissemos, o universo espiritual é amórfico. Será que a sua razão consegue imaginar algo que não tenha forma alguma? Que não tem corpo, que não tem cor, que não tem cheiro? O mundo dos espíritos também não é formado por espaços, pois para isso teriam de haver formas. Será que você consegue imaginar algo que não ocupe um espaço? Não é um lugar? Destas constatações entre os elementos do universo espiritual e do seu mundo criados pela razão, tiramos então o primeiro ensinamento para o qual a razão é falseada e qual não é: as informações sobre o mundo espiritual. Tudo o que se possa dizer sobre o mundo espiritual é inventado pela mente, porque é incognoscível o entendimento. Então a gente não tem que se preocupar com o mundo espiritual, tem que se preocupar com agora, com o que está vivendo nesse momento, que é só o que tem. Com esse momento presente. Toda razão que contém informações sobre o universo espiritual fundamentadas em valores humanos, que afirma a existência lá de elementos iguais aos do mundo humano, são falsas. O universo espiritual não é igual aos elementos que existem na razão humana. Toda razão que afirma isso é falsa. Por isso que não existe nosso lar, umbral, violetas de janela. Não existe. Isso é criação mental. Não é o universo. Eu posso dizer que essa cadeira não é uma cadeira. Tu pode dizer que ela é qualquer coisa, porque só vale para ti. A questão é que a partir do momento que a gente diz que isso aqui é uma xícara, estou dizendo, isso aqui é uma xícara, tu automaticamente quer que todos reconheçam o que tu está dizendo como sendo o que é verdade. Esse é o problema. Porque tu pode dizer o que tu quiser, que é uma xícara. Nossa, essa aqui é minha xícara. Eu até sei que não, mas ela tem que valer só para ti. Porque enquanto tu quiser impor que o que tu diga é verdade para todos, só está querendo dominar os outros. Então, mundo dos devas, na verdade existe um mundo além da matéria que é criado pela razão humana, e nós chamamos este mundo de dos devas. É um mundo onde a razão humana criou algo para ela mesma existir, que não tem nada a ver com o plano espiritual, que é esse que a gente falou, né? De nosso lar, pelas genéticas de doer. Não é a realidade do espírito. O mundo dos devas é um lugar criado pela razão de espíritos humanizados sem cargo. São os chamados fantasmas, ou espíritos que estão presos ao orbe terrestre, sem a vestimenta humana, sem estar com o corpo físico. Esses espíritos ainda conseguem encontrar, por exemplo, violetas numa janela no mundo onde não existe forma, cor ou cheiro. Enquanto tu acreditar nessas coisas, isso é parte de ti. Tu continua preso essa percepção material de mundo. E no livro dos Espíritos é dito que no universo existem apenas espírito e matéria. Pergunta 27. A matéria é definida também pelo Espírito da Verdade como fluido universal. Pergunta 30. Sendo assim, como pode haver flores, árvores ou qualquer outra matéria que é criada pela razão humana? Tudo tem que ser desconstruído. Tudo.
Além disso, é ensinado em O Livro dos Espíritos que o frio e o calor que sentem os seres desencarnados é uma remanescência do que padeceram durante a vida. Pergunta 256. Ou seja, tudo que utiliza forma ou que causa sensação ao espírito nada mais é do que uma criação racional, uma razão, uma mente. O espírito ainda está ligado humanamente. Ou seja, o mundo dos devas é um mundo onde existe ônibus espacial para o espírito que, segundo o Espírito da Verdade, viaja com a velocidade do pensamento. É um mundo onde existem cidades espirituais em umbral que não podem existir no mundo espiritual, pois, como ensina o Mestre, o Espírito da Verdade, cujo ensinamento serviu para a formação da doutrina espírita, no universo não existem espaços circunspectos. Pergunta 1012 do Livro dos Espíritos. Entende que a gente gosta de ajeitar as coisas porque a gente diz que é certo. Não tem essa tendência de sempre querer ajeitar o mundo para aquilo que a gente acredita. Pergunta 1012. Praticamente moldou o melhor possível, né? A melhor tecnologia, porque ela consegue. Isso. Pro bem, né? Isso é criar Deus a sua imagem e semelhança. Isso. E o umbral criado mental seria a pior situação que ele imagina. Mas tudo que a mente consegue imaginar. Mas é aqui, vamos lá. Existem os campos elíseos e o Hades, céu e inferno. Aí o cristão diz que existe o céu e existe o inferno. Aí os espíritos vão dizer que existe a cidade espiritual e o umbral. É a mesma coisa. Você não muda nada, só muda o nome. E a pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? O Espírito da Verdade vai responder. Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então tu cria a realidade que tu vive. Então aquele que acredita que existe bom e mal, mocinho e bandido, vive num mundo onde existe bom e mal, onde existe prazer e dor, sofrimento. Aquele que se desliga dessas percepções, desses entendimentos, se desliga do prazer e da dor, não vive mais essas percepções e esses entendimentos. Transcende isso. Então, não existe, segundo o Espírito da Verdade, o Livro dos Espíritos, não existe inferno, não existe cidade espiritual, não existe lugar à parte. Nem Aruana. Nem Aruana, não existe. E por aí vai. Muito mais voltado para uma questão de ideia do que de espaço. Tudo isso são criações das razões humanas, da razão que quer criar um mundo muito parecido com este, mas que não é real. Na verdade, a razão humana cria a ideia de existir esses lugares para que o ser permaneça ligado a ela, mesmo depois do desencarne, do abandono da matéria carnal. Então é o ego sempre querendo vencer o tempo todo. Quanto mais verdade a gente tiver ao desencarnar, mais trabalho a gente vai ter para desconstruir essas verdades, ou seja, despossuir a si mesmo. Quem acredita nessas criações racionais, quando sai da carne, vivencia estas realidades, como vivenciava as criadas no mundo carnal enquanto ligado à massa humana, ou seja, imagina-se morando nestas cidades ou habitando no umbral. Só que para este só existe um destino: voltar à carne para poder realizar a reforma íntima. Que se continuam apegados a isso, que não fizeram. Não fizeram o que tinham que fazer. E a proposta do Cristo é o reino dos céus, ou seja, não vivenciar mais essas coisas.
Quem acredita nessas criações racionais ainda está preso à razão falível, à viciada, como afirma o Espírito da Verdade. E por isso não realiza a reforma íntima. Como o objetivo da encarnação não foi alcançado, precisará retornar a esta matéria para fazer o que deixou de realizar. Pior, manteve-se afastado de Deus nesse período. Então é mais ou menos assim. O que todos esses caras trouxeram. A gente vai dizer, tá? Cristo, Espírito da Verdade, Buda, Krishna, Anjo Gabriel, os muçulmanos, Lao Tse, no Tao Te Ching, mas é o seguinte: não acredite em nada que seja humano, nenhum valor humano. Tudo isso é ilusão. Buda se ilumina quando ele descobre. Tudo é sofrimento. Tudo do mundo serve para levar ao sofrimento. Basta ver. A gente nasce, aí começa a crescer, se desenvolve um pouquinho e já começa a envelhecer, já começa a ter problema. E não importa quanto alcance dentro dos valores do mundo, materialmente, que seja, ou em termos de prestígio ou reconhecimento, o sofrimento vai vir igual, de outra forma. Quem não pena por uma coisa vai penar por outra. Normal. Aquele que tem dificuldade financeira não vai ter problema com os filhos ou com uma doença. Mas todo mundo tem seus problemas. Todo mundo passa pelas suas. Não tem ninguém acima do bem e do mal, acima do que se propõe. O mundo, de um jeito ou de outro. Todos que acreditam no mundo sofrem as coisas do mundo. Sei que muitos moram nesses lugares, afirmam estar em comunhão com Deus, mas como vocês, quando fazem seu trabalho de oração meditativa, estão apenas vivendo outra hipnose, outra ilusão. Como se pode estar em comunhão com Deus quando se vive em realidades diferentes? Se Deus é tudo e tudo é Deus, apenas quando tu comunga de toda a realidade, tu comunga com Deus. E quando tu tiver qualquer ponto para ser defendido, tu não comunga com Deus. Quem desencarna acreditando nas ideias criadas pela razão humana terá de reencarnar até que se liberte dela, pois só assim entrará na realidade do universo espiritual. Quando isso acontecer, fará como o Espírito de André Luiz, que, quando compreendeu que havia algo além da cidade nosso lar, libertou-se dela e foi viver no universo espiritual. Hoje ele apenas penetra nessa razão para ajudar aqueles que ainda prendem-se às criações racionais humanizadas. Só isso. Não acredito em mais nada que ele escreveu. Como já dissemos, todas as criações da razão humana são formadas como provas para o espírito. As informações sobre o universo espiritual também. Tudo é prova. Aquele que acredita na existência das cidades espirituais e do umbral, por exemplo, como já vimos, é antagônico aos ensinamentos do Espírito da Verdade. Quem acredita em tempo e espaço, neste ou entre mundo, ou em outro mundo, com certeza julgarão aqueles e os outros a partir dos seus códigos de normas. Ou seja, as provações continuam mesmo depois do desencarne. Portanto, o trabalho da libertação da razão precisa ser feito quando na carne, mas também precisa ser realizado fora dela, por aqueles que não fizeram isso durante a ligação com a massa humana. Então esse é o entendimento. E como é que a gente pode tirar a prova dos 9? Me diga algo que é importante. Saúde é importante? Então quando tu não tem saúde, tu sofre. Mas vai ter gente que vai dizer que quando passou pelo seu pior momento de saúde foi quando se libertou de um monte de coisa. Então para ela foi importante não ter saúde, porque foi o que ela precisava para se libertar dessas coisas. Principalmente câncer, né? Quem passa por câncer geralmente, né? E aí a gente vai um monte de coisa que engloba muito mais gente, mas é um monte de situações. Pode dizer que ter uma situação financeira estável, profissional estável é importante, para dar um tipo de conforto. Mas vai ter gente que vai dizer que quando perdeu tudo, que abriu os olhos.
Tu viu que isso não era tudo, não era o mais importante? O que é certo então? Não existe certo. Isso. Mas enquanto tu tiver qualquer verdade para ser defendida, tu não comunga com todos, com o universo. E assim vai. Fala. Mas então, você já falou desse tema, mas eu não me convenço. Nem quero te convencer. Eu quero te deixar mais louco. Não, o tema que tu falaste lá primeiro do que existe aqui agora. Sol agora. Sol agora. Sol agora. Nós vamos ter 30 pessoas aqui, né? Por aí, mais ou menos. O desafio aqui, durante o dia, nós todos tivemos 5%, ó, que é 5%. Nenhum. 1%. Nenhum. Ah, bom, então tá bom. Nenhum. Porque eu não consigo ver o agora. Isso. Quando eu tô no Não, futuro. mas não consegue porque é muito Isso. rápido. Mas perfeito. É exatamente isso. Então, o que é liberdade nisso que não tem? Porque, caralho, se eu tô no futuro, tudo passado. Por isso, exatamente. Por isso que tu não pode defender nada, porque tu nunca está vivendo o presente. Perfeitamente. É por isso. Agora, quanta briga a gente participa porque acredita no que está realmente acontecendo. O que poderá acontecer? É ou que não puder. E que chega lá e nem acontece. É isso. Esse é o entendimento que a gente busca. Tem que ver que, mesmo estando certo, entre aspas, não vale a pena. Eu li uma coisa que assim, que 99% dos humanos aqui, quando morrem, vão morrer distraídos, porque não souberam que morrer. E nem se toca como se desgarra. E nem se toca. É isso que a gente fala aqui, é exatamente isso que a gente está dizendo aqui como o mundo dos devas. Que tu pode ter sofrido um infarto nesse momento, nem ter se tocado com o executivo, porque na tua percepção, na tua mente, ela não aceita essa ideia, porque isso ela considera como uma derrota, ela não pode morrer. Continua vivendo da mesma forma, enquanto acreditar seja humano. Né? Porque vida é aquilo que acontece quando a gente está distraído. Só que a gente está distraído o tempo todo. E o que nos distrai? As nossas verdades. Aquilo que a gente cria aqui dentro como sendo condição para que as coisas aconteçam. É isso. Isso distrai a gente o tempo todo do que está acontecendo de verdade. Não está piorando? Está ficando cada vez mais intenso, sim. Porque a gente está num final de período. E nesse final de período, está todo mundo correndo atrás. Sabe agora, assim, fechando o balanço do ano, a meta não foi batida e está precisando vender de qualquer jeito e faturar? Sim. É isso. É isso que a gente está vivendo aqui. Vai durar mais uns 20, 30 anos. Pelo menos. Correndo. Tanto é que pode ver que os relacionamentos estão cada vez mais instáveis, ou seja, tu te relaciona aqui durante um tempo, né? Resolveu, testou a tua situação karmática com aquele ali, pô, já vamos para outro, porque tem várias situações para resolver, tem que correr. Tem muito pedido para ser tirado para poder bater a meta. Em paralelo a isso, eu acho que nunca nos relacionamos com tanta gente ao mesmo tempo, Sim. mas nunca mais falando no olho, nunca mais. Sim. Olha o WhatsApp, né? Facebook, Tu fala LinkedIn, Instagram. e não fala com teu amigo do lado. Exato. Porque tu te relaciona com tanta gente simultaneamente que enquanto os relacionamentos será que tu está de verdade? Né? Porque quando é que tu pode entender que tu está realmente com alguém? Quando aquele alguém que tu está junto é todo o teu universo. Aí tu está com esse alguém. Se tu estiver pensando em qualquer outra coisa, tu não está ali. Tu está onde a tua mente te coloca. Mas quantas vezes você vê um casal de namorados, um do lado do outro, aí uma mensagem aqui, outra ali. O mais legal na casa foi o Renato amigo meu, que a gente foi lá. E a mãe e os filhos para conversar e o pai se trocavam mensagem de WhatsApp na mesa. Meu Deus. Não, aí tá não. Sim, tinha um grupo que, porque todos soubessem que eu estava junto. Mas a mensagem particular é só para um, para outro. E os filhos tinham um grupo dos filhos, que os pais não podiam ver. Ah, não. Vai piorar. Sim. Não é piorar. É que é o processo necessário para que a gente desperte. Para compreender que como está, com os valores que se tem, não dá.
Na realidade, essa caixinha, que nem diz o mentor, ela está segregando muita O coisa. que o mentor disse que era a caixinha, Marco? Anticristo. É o anticristo. Esse é o anticristo. Então nós estamos vivendo em pleno apocalipse. Só que o apocalipse não é nenhum evento cataclísmico do meio ambiente, nenhum, sei lá, vulcão, nenhum cometa chegando, não. É um cataclismo enquanto sociedade, ou seja, a sociedade, o seu modo de ser da sociedade, rapidamente está sendo alterado. Está cheio o caos, que daí vai ser... Isso, basta ver. Quem tem um pouco mais velho, como era esse relacionamento com os pais e como é o relacionamento hoje dos filhos com os pais. Uma vez casada, mas que fosse se separar. Hoje Imagina que inferno devia ser. Saturando a pessoa, não era uma coisa que tu era obrigado. Mas tem que ver o seguinte, que esses que viveram aquela realidade vinham para ser trabalhados daquela maneira. Então, para eles veem o que acontece hoje como sendo absurdo. Porque eles foram inseridos num contexto de valores que era daquele jeito. Né? Tem gente que casou hoje só uma vez. Só uma vez. E se Por manteve. enquanto. E se manteve, ó. Por enquanto. Ó, 5, 6, 7. Tá. 8. 8, tá, 8. Não, tá, Está na dúvida. Em 30, quem já foi casado mais de uma vez, ou namorou mais de uma vez e tal, isso aqui, aí já tem muito mais, é isso aí, por aí vai. Daqui a um tempo nós vamos ser os careta, porque vai ter outros. Não sei como vai ser daqui a um tempo, não sei, daqui a pouco, daqui a um tempo você... Como assisti ali no Facebook que o normal é trocar de parceiro a cada 5 anos, psicologicamente falando. Eu acho que eu estou muito Tem mal. gente que está acima da média. Tem A gente gente vai fazer uma relação de 2 meses, ou 5 dias, calma, não sei, tem gente que vive 50 anos junto. não existe uma norma. Pois Isso, é o caos. É É o caos. Exato. Então é Psicologicamente isso. eu Cada tô vez mais está se tornando caótico, porque esse caótico da sociedade é que vai gerar mudança. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre teve que se romper as estruturas que solidificam o bem-estar para que todo mundo comece a se mexer, se não dá mais. Por isso que eu acho que vai piorar, porque agora tem os subgrupos. Primeiro tinha o homem e mulher, depois hétero, não sei o quê. Agora tem os subgrupos dos subgrupos dos subgrupos. Isso. Daqui Exatamente. a pouco vai ter, sei lá, depende do ponto de vista. Tu falando do loiro, pelo amor de Deus. Exatamente. Opa! Vai ser. Eu estou defendendo os gordos. Pois é. Eu estou defendendo os gordos até vai. E por aí vai. É isso aí. Subgrupos. Eu acho que vai ter os humanos subgrupos. E daqui a pouco nem mais humano a gente vai poder dizer, porque vai ter gente que vai dizer que não, nós não somos nem humanos, somos animais também, sei lá. Cada um. Daqui a pouco vem um ZT, bota um grupo e diz que nós somos. Ou se pegar o CID, mais um que outro aí, vai dizer. Mas qual é a proposta no final de tudo? Qual é a proposta? É compreender essa situação caótica que se coloca, é compreender que não existe mais padrão algum de certo e de errado, porque senão tu não vai conseguir coexistir com essa multiplicidade de tudo. Mas em paralelo está crescendo cada vez mais. Que faça assim, mas esse político, por quê? Porque esse politicamente correto está dizendo assim, nossa, é legal, olha como ela está vestida bonitinha, não, o cabelo tem que ser assim mesmo, a calça, olha para bacana. E aí quando vira as costas, está entre os outros dois, pô, mas tem que dizer isso, daquela megera. Ou seja, mas isso é hipocrisia, cada vez mais está crescendo nesse lado hipócrita. Claro. Porque tu Você não pode vai ofender. Porque tu não pode te expressar livremente. Exatamente. Mas isso vai implodir, porque quanto mais isso se mantém, que nós vamos chegar a um tempo onde daqui a pouco vamos dizer, olha, acabou isso também. Não vamos criar grupos que a gente vai dizer, vai falar mal um do outro, vai fazer bullying o tempo todo um com o outro. E o Pedro diz que novas tribos vão encarnarão e liberdade total. Não vamos sujeitar a nenhuma opressão e padrão humano. Então isso aí é liberdade. Aí vai passar. Já pode chamar de televisão à vontade. É isso, é o que eu ia falar, mas tá bom. Mas é óbvio Liberdade total. que vão ter um estado anárquico em relação ao que é Vamos imposto. ser felizes, senão. Eu não sei, eu vou ter os problemas deles depois. Sim. Porque até a busca de liberdade te aprisiona.
somente isso. Vai piorar muito, porque tem que piorar Também acho que para a coisa poder se sustentabilizar de novo. Porque nós estamos num caminho que é insustentável. Não dá, não está dando mais. Não pode falar mais nada porque pode ser processado, né? Qualquer coisa. Por qualquer coisa. É isso aí. Mais alguma questão, gente? Uma coisa colocar? Tá bom, estamos terminados.